Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar as nossas videoaulas da semana, aula 1 e 2 e a primeira videoaula. Pessoal, é importante que para iniciar a nossa aula, vocês não esqueçam que eu preciso estar com o material didático de vocês à disposição. E aí, vamos iniciar? Não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de grandezas e medidas, é a unidade temática, e as habilidades de unidade de medida de comprimento. É importante que vocês fiquem atentos a essas habilidades. Então, pessoal, prontos para iniciarmos o estudo dessas habilidades? Para iniciar o estudo dessas habilidades, nós vamos para a página 236, falar de unidades de medidas de comprimento. Gente, primeiro vamos entender, nós temos várias unidades de medidas de comprimento. Então, vamos fazer aqui a leitura desse diálogo existente entre eles três. Marcos, Serginho e Isabela resolveram medir as próprias alturas usando o mesmo pedaço de barbante. Veja o que cada um contou. Então, eu sou o Marcos, contei 13 pedaços. Eu sou Serginho e contei 16 pedaços. Eu sou Isabela e contei 14 pedaços. Gente, aqui eles usaram uma unidade de medida padrão, foi um barbante de mesmo tamanho, para medi-los. Cada um apresentou medidas diferentes, ou seja, Marcos 13, Serginho 16 e Isabela 14 pedaços. Gente, aí nós vamos falar o seguinte, o metro linear, ou seja, a primeira unidade de medida que iremos discutir é sobre o metro linear. O metro linear diz que no sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é m, então o m representa o metro. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma casa, de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício, etc. Só que além do metro, existem outras unidades de medidas de comprimento. Para expressar a medida grande, ou seja, de grandes distâncias, nós podemos usar o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, ou seja, esses são múltiplos do metro, eles são bem maiores. Na prática, a unidade mais utilizada é o quilômetro. Então, preste atenção que a unidade de medida padrão é o metro, mas nós temos outra, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Esses são os múltiplos do metro, a gente usa para medir distâncias muito grandes ou medidas bem extensas. Só que aí a gente vai efetuar agora uma comparação, uma relação entre eles. Por exemplo, nós podemos dizer que um decâmetro representado por DAM, é o decâmetro, ele é a 10ª parte do metro, ou seja, ele é 10 vezes maior que o metro. 10ª parte não, ele é 10 vezes maior que o metro. Então, um decâmetro corresponde a 10 metros. Já o hectômetro, que é o HM, ele é 100 vezes maior que o metro, ou seja, ele é 100 metros. Então, um hectômetro corresponde a 100 metros. Um decâmetro, 10 metros. Já o quilômetro, ele corresponde a 1000 metros. Então, pessoal, esses são os múltiplos do metro. Nós temos o decâmetro, que é 10 vezes o metro, o hectômetro, que é 6 vezes, e nós temos também o quilômetro, que é 1000 vezes o metro, ou seja, 1000 metros. Pessoal, mas além disso, nós temos aqui uma setazinha que vai nos orientar em fazer transformações nessas unidades de medida. Ou seja, eu tenho os múltiplos e os submúltiplos, eu vou mostrar os submúltiplos também. Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro, e aí eu quero passar para o decâmetro, eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho decâmetro e eu quero passar para o centímetro, eu multiplico por 10 também. E se eu tenho centímetro e eu quero passar para o milímetro, eu multiplico por 10. Ou seja, para a direita a gente multiplica por 10, a gente vai tornando maior os valores. Então, do quilômetro para o hectômetro eu multiplico por 10, do hectômetro para o decâmetro eu multiplico por 10, do decâmetro para o metro eu multiplico por 10. Agora, se for o contrário, eu divido por 10. Se eu tiver 1 metro e eu quiser o decâmetro, se eu quiser transformar um valor em metro para decâmetro, eu divido por 10. Se eu quiser transformar um valor de decâmetro para quilômetro, eu divido por 10. E se eu quiser transformar de quilômetro, ou de hectômetro para quilômetro, eu divido também por 10. Esse daqui é uma prática muito comum que a gente usa para fazer transformações de unidades de medida. Pessoal, agora vamos falar dos submúltiplos, são os menores. Ou seja, a gente precisa também medir medidas menores que o metro. Aí a gente tem os submúltiplos. Os submúltiplos são o decímetro é a 10ª parte de 1 metro. Nós temos o centímetro, que é a 100ª parte de 1 metro,
e o milímetro, que é a milésima parte de 1 metro. Então, 1 decímetro é 1/10 de 1 metro. 1 centímetro é 1/100º de 1 metro. Já 1 milímetro é 1 milésimo de 1 metro. Esses são submúltiplos, menores que 1 metro. Pessoal, então agora nós vamos para a página 240 falar da atividade da página 240. Na página 240, a questão 1 diz: no sistema métrico decimal, qual é a unidade de medida mais adequada para expressar a medida? Ou seja, no sistema que nós vimos as unidades de medidas utilizadas, qual seria ideal para que a gente pudesse medir o comprimento do rio Amazonas? Gente, o rio Amazonas é muito largo. Nós usaríamos quilômetros, são quilômetros de largura. A largura de uma sala de aula. E uma sala de aula não é muito larga, a gente vai usar o metro. E a altura de uma moeda? Gente, uma moeda ela é bem pequena, né? Então a gente usaria o milímetro. A largura do batente de uma porta, aí a gente usaria o centímetro, né? Ou seja, de acordo com a espessura, né? De acordo com o tamanho, a gente vai adotando unidade de medidas ideal. Muito larga, quilômetro. Não muito larga, metro. É bem pequena, milímetro. E entre milímetro e metro, centímetro. Pessoal, um cano tem meia polegada de diâmetro, ou seja, um cano tem 1/2 de uma polegada de diâmetro. Quantos centímetros tem esse cano? Ou seja, de diâmetro, já que um diâmetro, olha, ele tem 1 polegada, é 25,4 milímetros. Pessoal, vou reler a questão. Um cano tem meia polegada de diâmetro. Quantos centímetros esse cano tem de diâmetro? Sabendo que 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. 25,4 dividido por 10. Por que por 10? Porque aqui nós temos em centímetros e queremos em milímetro. Olha, de centímetro para milímetro, ou de milímetro para centímetro, a gente divide por 10. Aqui ele está dizendo que 1 polegada, na verdade, ele quer em centímetro. Pessoal, é assim. Ele quer em centímetro. Mas a polegada é representada ou comparada com milímetro. Se nós temos 25,4 milímetros, nós vamos transformar para centímetro. Como? Dividido por 10. 25,4 milímetro em centímetro é 2,54 milímetros. Mas ele está dizendo que ele mede somente metade. Então, metade de 2,54 é dividir 2,54 por 2. 1,27. Gente, nós estamos dizendo que o diâmetro da polegada desse cano é 1,27. Pessoal, depois nós temos, Emanuel instalou 2 armários de 1,60, ou seja, 1,60 m de comprimento, cada um em uma parede que mede 5 metros de comprimento. No espaço livre, pensa colocar um estante de 1 metro de comprimento. Ela conseguirá? Vamos repensar. Ela colocou 2 armários, sendo que cada um mede 1,60 m, e a parede tem 5 metros de comprimento e ela quer colocar um armário que mede ainda 1 metro no espaço livre, um estante. Será que é possível? Vamos ver. Primeiro vamos entender 2 de 1,60 dá 3,20. Óbvio que para 5 falta quanto? 1,80. 5 menos 3,20, 1,80. Como a estante que ela quer colocar mede 1, sim. Nós vamos dizer que sim. E ainda sobrará 0,80 de 1 metro. 0,80 centésimo de 1 metro é 80 centímetros, porque o centímetro é a centésima parte do metro. Depois ele diz o seguinte: Cristina fará alguns lanchinhos e para isso precisa recortar uma peça de fita que mede 43,2 metros em pedaços de 24 centímetros. Quantos lacinhos Cristina fará? Gente, olha, nesse caso nós vamos fazer também a transformação de metros para centímetro. Então, 43,2 vezes 100, porque agora de metros para centímetro a gente multiplica, dá 4.320 centímetros. Ela quer dividir por quanto? Por 24. 4.320 dividido por 24 dá 180. Então, 180 ela fará. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples, a primeira videoaula da semana. Nós discutimos unidades de medidas de comprimento. Nós falamos do metro, do centímetro, do milímetro, do hectômetro, do quilômetro. Ou seja, essa unidade de medida muito utilizada. Um forte abraço e até o próximo encontro.